Pessoal, quando eu comecei a trabalhar, assim, eu era uma pessoa muito tímida, sabe? Assim, de alguma forma eu sempre fui um pouco tímido, né? Mas eu tinha uma timidez tão grande, assim, que eu trabalhava numa empresa, eu lembro, e a gente tinha aquele negócio de ramal, de ligar um pro outro, né? E às vezes eu ficava tímido para pegar o telefone e ligar para outro departamento, para falar alguma coisa, ou às vezes ligar para algum fornecedor, algum cliente, para tentar resolver algo, né? Então eu tinha essa timidez que eu fui quebrando com o tempo, tudo, né? E aí eu lembro que eu fui fazer um curso de liderança na faculdade que eu estudava, um curso de férias, assim, uma coisa rápida, né? E aí o professor, ele mandou a gente ir na frente lá da sala, né? No caso da sala de aula, e ele falou assim, ó, eu vou dar um assunto para vocês e vocês vão falar sobre esse assunto, né? Ah, desmatamento na Amazônia. E aí você começava a desenrolar aquele assunto ali. Aí era uma turma assim de umas 10, 15 pessoas fazendo aquele curso, né? Pessoas que ninguém conhecia ninguém e tal. E aí ele me deu um assunto lá e eu comecei a desenrolar aquele assunto, né? E aí eu fui quebrando. Depois desse curso eu quebrei um pouco quebrei mais a minha timidez de falar em público, de falar, né? E aí depois eu li um livro muito legal da Brené Brown, né? Coragem de Ser Imperfeito, que eu achei muito legal, assim. Quebrou essa coisa de fazer os vídeos, né? Então hoje eu faço com bastante naturalidade. Só que assim, por que eu tô falando isso, né? Que a gente tem que quebrar é, as nossas barreiras que nós temos dentro de cada um de nós. Para a gente vencer na vida, a gente precisa de muita determinação, muita força de vontade. Às vezes você quer voltar a estudar, fazer uma faculdade. Ah, eu quero muito aprender a tocar guitarra, quero muito aprender a tocar violão, quero muito, sabe, prosperar na minha vida. E você não tem aquela vontade, aquela determinação. Às vezes tem a vontade, mas não começa a agir. E assim, quando a gente começa a agir, buscar conhecimento, estudar, falar, eu vou fazer esse curso aqui, eu vou estudar. Porque assim, dentro de nós, a gente tem uma força muito forte. Tem algo assim, às vezes a gente olha, a gente subestima a nossa capacidade, né? A nossa capacidade de aprender, de desenvolver, de liderar, de mudar as coisas ao nosso redor. Deus, ele deixou essa capacidade pra gente. A gente tem que, sabe, como uma centelha que você tem que acender aquele fogo né? Para poder ter resultado. E assim, a gente tem que colocar um foco, dedicar para a gente conseguir vencer essas batalhas, né? Anote uma coisa muito importante aí para você, tá? O importante não é a gente saber fazer. O importante é a gente querer fazer. O querer fazer, ele muda tudo. Por quê? Qualquer barreira que você vai encontrar pela frente, você fala, não, eu quero muito isso, quero realizar isso, eu quero aprender a tocar guitarra, eu preciso aprender a tocar violão, eu preciso aprender a tocar guitarra, eu preciso aprender a fazer isso. Então, assim, quando você coloca em determinação que você quer fazer algo, você vai conseguir realizar, né? Então, assim, por exemplo, esse medo que eu tinha de falar em público, né? Fui fazer curso, fui treinar, fui estudar, fui buscar um pouco de conhecimento. Então, assim, hoje eu faço uma palestra muito tranquilo, é algo que, assim, dá aquele friozinho na barriga, dá, mas, assim, é muito tranquilo eu chegar, me apresentar, falar com as pessoas, né? E uma coisa interessante, assim, que a motivação, você não acorda com motivação. A motivação, ela vem quando você começa a fazer algo, né? Então, só para você ter uma ideia, duas coisas interessantes que aconteceram esses dias, né? Eu marquei uma corrida, né, de 5 quilômetros que tinha aqui perto de casa. E aí eu chamei um amigo, né, o Lincoln, pra gente participar dessa corrida, né? Mandei mensagem pra ele e tal. E só que aí eu chegou um dia antes assim, começou a me bater uma preguiça enorme, né, de fazer aquela corrida. Preguiça mesmo, assim, né, de ter que acordar cedo, e não sei o quê. E aí eu tava quase mandando uma mensagem pra ele, assim, né? Ah, acho que eu não vou amanhã, né? Que eu convidei ele, tava indo mais porque a gente ia se encontrar, né? Fazia alguns anos que a gente não se via. E aí eu falei assim, mas vamos lá, vai, vamos lá. Acordei mesmo sem muita vontade e tal. Aí no dia seguinte encontrei ele lá pela manhã. Aí comentei com ele, falei assim, pô, você sabe que ontem eu tava quase mandando uma mensagem pra você que eu tava desistindo, né? E ele falou, você sabe que eu cheguei 2 horas da manhã também e quase eu não vinha, quase mandava mensagem também. Eu falei, olha só. Mas assim, ainda bem que a gente foi, né? Ainda bem que a gente foi lá e participou. Foi uma coisa super legal. E você tá ali participando, é gostoso e tal. Então assim, a vontade, ela não aparece do nada, né? Teve outra coisa também engraçada que foi essa semana também. Eu fui sair para andar de bicicleta com meu filho, né? E aí eu tinha que pegar ele na escola e a gente ia andar à tarde, né? E aí quando
Foi perto do meio-dia, assim, o horário que eu fui pegar ele. Aí eu pensei, nossa, eu tô com uma preguiça enorme de fazer isso, né? De andar de bicicleta, de fazer um percurso longo, assim. Aí depois a gente foi, pegamos, almoçamos rapidinho e saímos e tal. Aí fomos aqui em São Paulo pra andar e tal. E aí quando chegou lá, foi super gostoso. Assim, sabe aquela coisa que você fala, nossa, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu tô aqui. Então assim, a motivação ela só vem depois que você começa a fazer. Então, sei lá, começa a preparar um curso, um treinamento, começa a estudar para algo que você tá, um projeto que você está fazendo, né? Quando você fica, eu tenho que fazer aquilo, nossa, eu tenho que fazer aquilo, você fica aquela preguiça, aquela coisa que a gente não consegue, uma força maior que a gente, né? Então, você não tem, se não tiver muita determinação, muita vontade de fazer, você não vai conseguir fazer aquela atividade. Então, assim, a motivação, ela vem depois que você começa. E o mais legal, assim, você tendo um resultado positivo, você, do exemplo aqui, né, começar a tocar um instrumento. Depois que você começa a tocar, que você vê o resultado, começa a ver uma música inteira, isso vai te trazendo motivação. Então você começa a fazer algo e vai te trazendo a motivação, isso vai te dando vontade de fazer. Então é legal isso, você começa a fazer mesmo sem muita vontade, que aí depois a vontade vem. Preciso fazer uma caminhada. Começa, né, devagarzinho, vai pegando gosto, vai pegando e você vai aprendendo, tendo a vontade de fazer, tá? E assim, mas não esqueça, a gente tem uma força muito forte dentro de cada um de nós. Assim, Deus ele nos deu esse poder, essa coisa que nós temos. Assim, basta a gente de repente virar a chave e falar, cara, eu vou fazer isso, eu vou realizar esse sonho, eu preciso realizar esse sonho. E assim, isso muda tudo, né? Você pegar o que tem dentro de você e mudar essa motivação. Tem uma passagem em Tessalonicenses que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Deus ele tem a vontade dele é que a gente prospere, a vontade dele é que a gente tenha grandes realizações, que a gente tenha uma boa família, que a gente consiga um bom trabalho, bons negócios. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas só que nós temos que despertar essa centelha, acender esse fogo, né, dentro de cada um de nós e a gente conseguir brilhar, chegar nos lugares mais altos que a gente tem para chegar, tá bom? Deus está do seu lado, curte esse vídeo, compartilha e se inscreva nesse canal para atingir mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!